Marantz 2252B versus 2265B. Dois receivers clássicos fabricados nos anos 70 por essa grande indústria chamada Marantz da linha B. Hoje você vai ver que um comparativo entre o 52B versus o 65B. O que muda de uma versão para outra versão? São detalhes mínimos, mas muda alguma coisa sim. Bom, então é isso. Hoje você vai verificar aqui um comparativo entre esses dois clássicos. Vamos olhar todos os detalhes que um tem, que outro não tem. Vamos olhar internamente, vamos olhar por baixo, por cima, por trás, todos os ângulos desses dois clássicos aqui hoje nesse vídeo. Não seria um cúpula do trovão, como eu sempre faço. Vou deixar aqui alguns vídeos da cúpula do trovão. Normalmente são dois equipamentos iguais que eu faço comparativos, principalmente do estado de conservação. Como aqui são dois modelos diferentes, a gente vai olhar as diferenças e também, por que não, o estado de conservação entre eles, que na minha opinião é muito importante. Qual é o nível do estado de conservação que você ainda consegue encontrar esse tipo de equipamento à venda? Ok? Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena. Receiver, ó, aqui eu tenho o 52, o 65 e lá aberto, ó, tá abertão lá atrás, o top que seria o 85, quer dizer o quê? O 22, 85, mas aquele equipamento vai ficar para um próximo comparativo entre o 65. Então a gente vai ver o 65 versus o 85, que é um acima, né? Então inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar os vídeos aí que eu já citei. E não esquece de dar o like para ajudar. Bom, então é isso. Qual é a principal diferença entre esses dois equipamentos? Lembrando que eles foram feitos lá nos anos 70, 76, 77, acho que até 78 foi vendido. Qual é a principal diferença? É a nomenclatura aqui do final, né? Então aqui a gente tem a linha 22, né? A 22 que termina com B. E aqui, nesses dois dígitos, normalmente é a potência do amplificador. Então você tem um receiver com 65 watts e aqui a gente tem um receiver com 52 watts. Normalmente a Marantz colocava o seu final aí dessa linha, a potência do equipamento. Então a principal diferença entre eles aqui é realmente a diferença de potência. E tem mais alguma coisa? Tem várias outras diferenças, né? Então aqui, ó, esse equipamento aqui tem um botão a menos, tá vendo? Ó? Aqui tem um pouco mais de botão do que esse, então a gente tem uma diferença aqui também. Então outra diferença, analisando o painel deles aqui, é que aqui um controle de ajuste, né, que a gente chama para, ó, aqui, ó, Tone Mode, né? Então quer dizer o que? Você tem um corte aqui que você pode mudar, né, o teu corte de frequência dessa tripla tonalidade que esse tem, esse também tem tripla tonalidade. Então aqui a gente consegue fazer um sistema quando você muda. Então, ó, aqui você vai ter uma opção de 100 Hz a 10 kHz, você vai mudar aqui. Aqui só o 10, aqui só o 100, você altera, certo? E aqui você tem o In e o Out. Então basicamente isso aqui serve para quê? Para você poder modificar a tonalidade, né, que você vai utilizar nos três controles aqui. Então esse você tem e esse você não tem essa função, correto? A chave seletora, a gente tem as mesmas funções, ó, AM, FM, FM25, mas esse aqui não tem, mas calma, ele tem um botão específico para isso. Fono 1, fono 2 e auxiliar. A chave é a mesma coisa, AM, FM, fono 1, fono 2 e auxiliar. E essa função a mais aqui, FM25, ela está numa chave específica aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então ela tem uma chave específica aqui. Porque aqui a gente tem uma outra diferença, é que nos filtros, né, você tem um filtro de baixa e um filtro de alta. Então a gente tem um corte aqui de 15 Hz e de 9 kHz. Aqui em cima a gente só tem o High Filter, né? Que seria só o filtro de alta. Ele nem diz aqui qual é o corte. Mas esse aqui só tem essa. Perceba, ele tem a mesma quantidade de botão, né? Mas aqui você perde um filtro de baixa, só o filtro de alta. E aqui, no caso, como a gente tem os mesmos botões, você vai ter aqui esse corte do FM, que é uma função bem interessante com relação ao FM. Inclusive, eu acho que eu já fiz e já postei um vídeo onde esse equipamento funciona, lembrando, acho que só esse aqui está funcionando, ó.
Correto? Então eu não vou ligar ele aqui, esqueci de dar esse recado, né? Então eu não vou ligar eles, vocês não vão escutar eles aqui, mas esse equipamento aqui eu já fiz um vídeo porque, parênteses, esses dois equipamentos eram da minha coleção, tenho 3 e esse aqui eu resolvi colocar ele à venda. Então se ele ainda estiver à venda, você vai encontrar o vídeo dele aqui, você vai poder assistir lá todos os detalhes dele e se ele ainda estiver à venda, você pode adquirir ele. Então eu mostrei lá que essa função é bem interessante no filtro, mas aqui... como aqui a gente tem o filtro de baixa, ele passou para a chave seletora o filtro do FM, correto? O resto aqui é a mesma coisa, cópia, monitor, que mais? Mono, estéreo, FM, muting, né? Que a gente tá ali também. O resto é tudo igual, speakers. Inclusive, se eu já fiz, não sei se eu já fiz, o conheça o 2252, aí você vai ver todas as funções. E nesse vídeo que eu mostrei ele ali na hora de vender, aí você também vai poder ver todas as funções, tá? Então o resto aqui, basicamente a mesma coisa. Quer conhecer, como eu disse, pega e assiste o Conheça esse equipamento ou o vídeo de demonstração de venda. Então o resto é a mesma coisa, tá? A gente tem os dois ponteiros aqui, também são iguais, bem iguais mesmo. A gente vê uma diferença na estado de conservação desse equipamento aqui, que ele tem ali ainda a nomenclatura, ó, True Power Design. True pode ser verdadeiro desenho de power, né? Então a gente tem aqui a nomenclatura ainda, um detalhe aqui do painel. Está escrito no acrílico, então com certeza se esse painel já foi limpo, alguma coisa, isso aqui já saiu, né? Porque se eu não me engano, em todos eles tem essa nomenclatura, tá? Ó, o meu tá embaçando aqui, ó. Tem alguma umidade, eu tenho que abrir ele para poder... Esse equipamento aqui vai ficar, esse aqui é meu, esse eu coloquei à venda, tá? Como eu já falei. Bom, esse aqui tá embaçando. Que mais? Diferenças. Eu reparei agora uma diferença que eu não conhecia, tá? Nesses equipamentos, que eu reparei aqui agora, né? Que é o quê? Que é o visor do dial, correto? Aqui, esse visor aqui, deixa eu só fazer acender o ponteiro ali, porque eu sou meio... Aqui, ó, então acendeu ali o ponteirinho, tá? Olha, esse aqui acende bem mais bonito, hein? Olha só, aqui acende bem mais, e esse aqui tá acendendo um pouco mais apagadinho, talvez seja a lâmpada já um pouco antiga, ou ela não tá bem colocada no lugar para poder iluminar aqui o ponteiro, ó, perceba, né? Mas a gente viu uma outra diferença que eu não tinha reparado, só reparei agora. Você vê lá uma bolinha vermelha que acende quando eu mudo a função, ó, ó, fono, auxiliar, né? E quando eu aperto os tapes aqui, ele acende uma bolinha vermelha. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Se eu apertar o tape lá, vai acender lá, ó. Quer ver? Ó, acendeu o tape, tá vendo aqui, ó? Acendeu, apagou. Só que aqui a gente vai ter essas letras azuis, né? Que acendem aqui com a iluminação traseira, que dá o destaque do azul em cima do dourado aí. E aqui, olha só que diferente. É mais bonito, né? Então aqui você tem vazado completo, então ele acende aqui, ó, as funções. Eu não tinha percebido isso, tá? E aqui não, aqui só tá desenhadinho, só tá escrito e mais nada. Então é uma diferença de acabamento que eu particularmente não tinha percebido e percebi só aqui agora. Então é isso, do painel frontal e das funções frontais aqui, basicamente é isso aí, as diferenças, repetindo, recapitulando: potência, o corte de agudos e um filtro a mais e a menos aqui, correto? Vamos olhar a traseira para ver como é que é, se tem alguma coisa que pode mudar de um para o outro. Então é isso, já virei ele aqui pra gente olhar a traseira, lembrando, o de baixo é o 65 e o de cima é o 52, o mais forte e o mais fraco, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma analisada. O conector de caixas aqui é o mesmo padrão desses equipamentos da Marantz, né? Aqui a gente já vê uma diferença, ó, aqui a gente tem um tipo... Aqui a gente tem uma diferença, aqui a gente tem um tipo de fusível, ó, é diferente. Esse fusível aqui é um sistema diferente, tá vendo? E esse aqui tem um sistema já diferenciado, além da sujeira, né? Esse aqui tá sujo, mas é porque esse aqui é o meu mesmo, mas eu já tô vendo que ele tem detalhes aqui que me incomodam um pouco também, tá? Mas vamos lá. Então a gente tem a diferença do fusível, né? Aqui tá a diferença, os selos estão em lugares diferentes, né? Coisa para quem é chato, ó, o selo aqui, o de passado aqui a gente tem os dois selos aqui em cima, duas conexões AC, normal, também tô vendo aqui que não tem diferença, como eu disse, só... um fusível, aqui tem essa nomenclatura do Dolby, normal, né, que isso aqui é o Dolby, ainda laboratório Dolby, né, depois que se tornou Sony, tá? Isso aí é um vídeo que provavelmente eu conto essa história aí, né? Continuando, então aqui as conexões, as conexões FM Quadral, tá vendo aqui, ó? Então ele pode utilizar um sistema de quadrifonia, se eu não me engano, ou... na verdade é o seguinte, isso aqui...
tem alguns equipamentos nacionais que também tem, tá? Então, se você não sabe o que é essa função aqui, vou citar um equipamento que tem essa função nacional. PR2200 da Polivox, os primeiros, né? Que isso aqui era um sistema que era uma possibilidade das FMs serem transmitidas com sistema quadrifônico. Porque sim, né? Anos 70 a gente tinha sistema quadrifônico, eu já fiz vídeo sobre quadrifônico, vou deixar aqui na descrição. Então a gente tinha essa possibilidade das FMs transmitirem, né, a sua programação em quadrifonia. Então os equipamentos já vinham preparados para esse sistema, mas na verdade nunca foi implantado, pelo menos no Brasil eu acredito que não, tá? Então você tem essa função aqui. As antenas aqui do FM são iguais. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu tinha dúvida, não. O pino, né? Fiquei com dúvida se pino era original. Aqui você tem, ó, normal, tipo aquele cabo RF, né? Então aqui você tem normal. E aqui uma diferença, ó. Você tem aqui fora, ó, muting level. Então você tem uma regulagem externa para você regular o muting do equipamento. Muting é aquela função que entre uma rádio e outra ele fica mudo e ele só abre o áudio quando sintoniza, né? Sabe aquele intervalo que fica aquele chiado, você aciona um botãozinho lá na frente. E aqui você tem a possibilidade de regular, deixar mais aberto, mais fechado. Esse aqui também tem, mas provavelmente é interno isso, né? Então aqui as conexões igual, aqui você vai ter aqui, ó, power. Então quer dizer que você tem que sair da pré-power, você pode ligar esse equipamento a um power ou um pré. Bom, isso aqui que não conheço o equipamento, assista lá, né? Não vou ficar muito atento, não vou especificar muitas conexões, tá? Então você tem entrada pré-power normal, tape 1, tape 2, a antena do Ferrite aqui é igual, exatamente igual, essa aqui tá apagado, aqui ainda tem, mas com certeza na hora que for limpar, isso aqui por isso que eu nem gosto de limpar, vai apagar aqui minha inscrição. Você tem o auxiliar, fono 2 e fono 1, aqui só muda a serigrafia, ó, serigrafia, é um detalhe aqui, ó, aqui a gente tem um conector de metal, ó, tá vendo? Para o aterramento, e aqui é um conectorzinho mais simples, comum nos equipamentos nacionais. Temos aqui a tampinha do decoder, muda alguma coisa? Não muda mais nada, aqui a chapinha de numeração dele aqui, né? Pena que não tem a data, né? O ideal é que se tivesse a data. Normalmente tem selos internos desses equipamentos que você via lá a data deles, tá? Mas é mais ou menos igual. Aqui não tem muita diferença. Então, basicamente, a traseira é igual, né? De função mesmo, só a adaptação para o quadrifônico, para FM, que seria transmitido em quadrifônico. Que mais? E o fusível aqui, mas é uma questão mesmo da montagem aí desse equipamento da época. Depois, quando a gente fazer um comparativo desse aqui com o 2285, a gente vê se isso aqui é igual também, tá? Então é isso aí, traseira é essa. Um detalhe que eu esqueci de comentar, como eu disse, eu faço cúpula do trovão, mostrando a diferença da conservação desses equipamentos, mas aqui como eu não tenho nenhum, muito difícil eu ter 252 e 265, vou aproveitar aqui e falar um pouco da conservação. A gente percebe que esse equipamento aqui está mais bem conservado, ó. A pintura aqui está boa ainda, não tem ferrugem, não tem nada, ó, tá vendo? Não tem ferrugem, e aqui a gente vê já um início de ferrugem aqui em cima, ó, tá vendo? Tanto é, às vezes até mesmo por eu não limpar eles, porque esse pó aqui acumulado, ele suga a umidade e fica acumulada a umidade aqui, ó, mas tem sim pontos aqui, ó, pontos de ferrugem, né? E aí uma coisa, vou abrir um parênteses aqui, que é aquilo que eu sempre comento no meu canal, né? A procedência do equipamento vai te dizer as coisas, né? Eu não mostrei o painel ali, mas esse equipamento aqui tem algumas pegadinhas em algum lugar. Você vai ver no fundo, quando fizer um comparativo do fundo, eu vou citar de novo isso, mas a procedência dos equipamentos te dizem de onde vieram. Esse equipamento aqui, eu sei de quem eu comprei. A pessoa comprou novo o equipamento. Se eu contar para vocês quanto eu paguei por esse equipamento aqui, é de chorar, tá? Mas o que acontece? A pessoa me vendeu esse equipamento e era dele, novo, sempre esteve em Curitiba, quer dizer, sempre não, né? Nasceu lá no Japão, veio pro Brasil por algum motivo e ficou sempre em Curitiba, né? Já esse equipamento aqui é um equipamento do famoso garimpo, aqui do meu canal, garimpo que a gente chama, são as compras da Arlen. Sim, esse equipamento estava lá na fábrica da Arlen, provavelmente era utilizado para testar alto-falante, alguma coisa assim, e ele estava lá. Então, São Paulo.
Então eu não sei exatamente aonde era a fábrica da Arlen e provavelmente estava em algum lugar que pegava umidade, né? A gente sabe, né? É difícil falar, mas São Paulo tem enchente, tem um monte de coisa. Então você veja como um equipamento que viveu em Curitiba, ele tá mais conservado, apesar daqui ser úmido também, né? Mas aqui a gente percebe, ó, mais oxidações aí, com relação a esses equipamentos, né? Claro, esse aqui é um equipamento que era usado em fábrica, ninguém dava muita bola para ele. Esse aqui já não, né? Provavelmente lá no começo da vida dele, lá, a pessoa cuidava, tal, né? Depois com certeza deve ter abandonado. Mas esse aqui provavelmente nunca foi tipo, ai que lindinho, carinhosinho, nunca. Esse recebeu um trato melhor, com certeza. Vamos lá, vamos ver o fundo agora para mim continuar falando sobre isso aí, sobre a procedência. Bom, aqui a gente tem o fundo dos dois equipamentos, 65. Tem as grades aqui praticamente igual, o fundo, não tem diferença, fundo é igual, tá? Bom, então de modelo a gente não tem diferença entre um e outro, mas de conservação tem. Olha só. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo essas pegadas aqui, ó, né? Essa mancha aqui, essas coisas, é porque eu estava usando um isopor entre eles e o isopor grudou. Isso aqui, depois de uma limpeza um pouco mais aprofundada, a gente tira essas manchas. Mas esses riscos aqui, ó, tá vendo? Essas pegadas aqui, ó, tá vendo aqui? Tem no painel também algumas pegadinhas. E aqui atrás, principalmente, a gente não encontra. Então, aquilo que eu estou dizendo, iguais de modelo, mas de estado de conservação, isso aqui tá zeradinho, ó. Não tem nada. E também tinha o isopor, então tá um pouco manchado, mas é isso aí. E aí a gente percebe aquilo que eu acabei de dizer com relação à procedência. Se você pergunta de onde veio, de quem era, se você sabe de quem você comprou, você sabe por que esse pé é diferente desse, tá? Por quê? Porque esse equipamento aqui nunca foi mexido. Nunca foi mexido. Então esse pé aqui é original da Marantz, tá? Original. Já esse equipamento aqui, como eu disse, ele era da fábrica da Arlen. E lá na fábrica da Arlen, eles tiraram os pés originais e injetaram esse equipamento num rack. Tá? Então ele estava em um rack. E aí, colocando ele num rack, você percebe isso aqui, ó. Por quê? Porque ele entrou lá em algum lugar e ficou raspando em algum lugar sem os pés. Se ele tivesse com os pés, não teria acontecido, como não aconteceu com esse aqui, que era um equipamento residencial. Já esse, como era um equipamento que a pessoa usava lá, ó, tá mais marcado. E os pés? Os pés, quando esse equipamento veio para mim, eu vi os pés, e é óbvio, eu acabei colocando esses pés aqui, que eu desconfio que sejam pés da Gradiente, né? De 360, de A1 também, esses pés aqui eu coloquei nele para não ficar direto. Ó, aqui ó, detalhes, ó, olha só, não sei se dá para ver, ó o parafuso raspado aqui, ó, tá vendo, raspado, por quê? Porque ele ficava roçando lá, certo, sem os pés. Aqui ó, ó o parafusinho, ó, nossa, pretinho, originalzinho, cheirosinho, né, e aqui raspado. Então são detalhes mais de conservação. E repetindo, quando você tem uma procedência do equipamento, quando você sabe de onde ele veio, você consegue identificar o porquê que estava assim. E por que estava assim, né? Repetindo, aqui porque ficou no rack, era da fábrica, e ficou roçando. Aqui era residencial, sempre esteve com os pezinhos, inclusive até com as borrachinhas originais, então nunca roçou o painel, nunca roçou aqui o fundo deles, né? Bom, e agora eu abri eles aqui, 65, 52, separadinhos os parafusos aqui para não misturar, as tampas também aqui estão organizadas. Uma coisa que eu esqueci de comentar é o seguinte, né? O cabo de força deles, aqui a gente tem um cabo de força Marantz, ó, tá vendo? Isso no 65. Já nesse equipamento aqui que é mais conservado, né? Ele é mais simples e mais conservado, tem um cabo de força que não tem nada escrito. E aí, esse equipamento aqui eu já tem há muito tempo, tá? E aí eu tentando lembrar, né, como é que foi a história de eu ter comprado ele. Se eu não me engano, eu me lembro de ter comprado esse equipamento e ele estava com o cabo de força cortado. Porque não sei se a pessoa tirou lá do móvel onde ele estava e acabou cortando. Estava cortado o cabo de força. Então eu lembro, não sei. Tem que olhar aqui os pontos de solda. Deixa eu dar uma boa olhada aqui. Bom, mas isso, ó, não parece não. Eu acho que não era isso não. É tanto equipamento que eu às vezes não lembro o que está acontecendo, mas ó, pelo ponto de solda não é. Ainda vou investigar um pouco mais. Então esse cabo aqui não é escrito Marantz e esse aqui é escrito Marantz. Não quer dizer que esse não seja original. Pelos pontos de solda parece ser original sim. Bom, mas vamos ao que interessa. O que tem aqui? A gente tem de estado de conservação e diferença. Não tem diferença, a chave está aqui, trafo,
a placa do FM, placa do pré, placa do power, normal, tudo igual. Claro, tem algumas diferenças aqui, ó. Esse aqui provavelmente é o sistema do quadrifônico que eu falei lá. Aqui a gente não tem, nesse aqui a gente não tem isso. Aqui tem uma diferença que é o que? A fonte está aqui, os capacitores de fonte. Aqui a gente tem os capacitores deitados numa outra posição. Então do lado de cima, quando a gente olhar lá, você não vai ver eles, porque ele tem uma outra placa aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele tem uma placa que aqui deve estar em algum outro lugar. Ah, na lateral. É, exatamente, ó. Aqui a gente tem o dissipador com os transistores aqui, certo? E a placa principal do amplificador está na lateral aqui, ó. Correndo aqui, certo? Aqui não, aqui a gente tem os transistores originais. Não, eu já vou comentar um pouco sobre isso, mas a placa está aqui na lateral, ó. Deixa eu ver aqui, tem alguma gambiarrinha? Não, então você tem a placa do amplificador aqui na lateral, grudada ao dissipador. E aqui você tem o dissipador e a placa está na vertical, é diferente. Ponta retificadora, já eles utilizavam uma aqui, outra aqui. Aqui a gente tem uma placa a mais, não sei o que pode ser de um fio, do filtro, né? Com certeza dos filtros de tonalidade, tá? E o capacitor, então basicamente não tem muita diferença aqui. Quando eu abrir, você vai ver a diferença aqui mesmo, né? Que é a da potência e é óbvio a do controle de filtro que tá ali. Bom, fechar tudo aqui de novo. Vídeos mais detalhados com relação à parte interna deles aqui, você vai ver no Conheça o 65 e no Conheça o 52. Em breve, inscreva-se no canal, ative o sininho. Fechar de volta e abrir a parte de cima. Bom, e antes de abrir, vou mostrar aqui para vocês que a tampa é a mesma, ó. A mesma tampa, mesma furação, tudo. Pessoas que acompanham o canal, que não conhecem como a gente gosta desse tipo de equipamento, falam assim, você vai ficar com esse? Vai, então tira essa tampa, põe aqui, ela tá melhor, né? Mas não, né? Aí eu vou tirar as marcas, porque esse aqui, ó, ele tem um ralado aqui também, ó, tá vendo? Que condiz com o ralado no fundo, que é justamente o que eu falei, que ele entrava lá num rack, né? Aqui, ó, tá ralado, certo? Aqui não tem o selo, e aqui, ó, né? Aqui já tem o selo. Então, poderia muito bem tirar o fundo desse, passar para esse, a tampa desse, passar para esse, porque você vai ver aqui que os dois internamente são bem originais. Mas eu particularmente não gosto muito de fazer isso, porque quando você faz isso, você acaba tirando, né, aquilo que eu acabei de dizer aí no meio do vídeo, né, a procedência do equipamento, né, a história do equipamento. A tampa dele vai me dizer como era o equipamento, como ele era tratado. A tampa desse equipamento me diz de onde ele veio, como ele era tratado, correto? Tudo me diz. Os pés, poderia tirar os pés originais desse e passar para cá, pegar os paralelos e passar para cá, mas não gosto de fazer isso, porque, como eu disse, esses detalhes acabam te dizendo, né, como é o restante do equipamento. E você tirando esses detalhes, mudando esses detalhes, você acaba apagando essa história aí, e eu particularmente sou contra fazer isso. Vamos abrir aí. Bom, estão aqui eles abertos, tá? 5.2, 65, meu 65 tá cheio de isopor aqui, como eu disse, eu bobeei, coloquei um isopor, ele acabou derretendo aí, preciso fazer uma limpeza, aproveitar, fazer uma limpeza internamente nele, tá? Mas vamos se atentar aqui aos detalhes, principalmente de diferença. Então aqui a gente tem um amplificador, desse aqui, olha o tipo do dissipador, né? Já, como a gente sabe, 65, né? Então ele tem 65 watts, então o dissipador aqui já é mais encorpado. E consequentemente a fonte também, tá aqui, né? A fonte original ainda, capacitor original da Elna ainda, tá? O trafo, eu acredito que o trafo seja igual, sabe? Daí teria que verificar no esquemário dele lá, tá? Que mais? Então aqui você tem o trafo, fonte, a fonte você viu que desse aqui lá está embaixo, né? Aqui a gente vai ter a proteção, sistema de proteção, com relé de proteção aqui, e essa placa, se eu não me engano, também é do filtro, tá? Não tenho muita certeza, a proteção já está aqui, ó, né, desse equipamento, o relé dele está aqui, o relé, junto à placa de amplificação, então quer dizer que ela é mais simplificada. Olha, o dissipador é mais simples, tá? Bem mais simples, aqui a gente tem o mesmo tipo até de transistor e a mesma quantidade de transistor, só que esse aqui acho que é mais fraco, ó, tá? São 4, e aqui a gente tem 4, ó. Certo? Já vou falar sobre esse aqui. E então, o amplificador, a fonte muda um pouco, e aqui eu vejo uma diferença, olha, como o nosso variável do DAI está exposto, aqui a gente já tem um variável com uma tampinha, tem que limpar aqui com cuidado para principalmente não entrar nas varetinhas aqui, então aqui já tem um cuidado maior, então aqui você vai ter uma placa, né, maior aqui do FM,
Você veja que a placa aqui é até basicamente igual, só que o variável está aqui nela. E aqui a gente tem alguns componentes a mais aí, né? A parte aqui do VU, essa parte é igual de lâmpada, ó. Perceba. Não tem diferença. Talvez alguma coisa no pré ou nas chaves, né? Uma outra diferença é aqui, ó. Você tem as duas chaves de sistema de caixa, perceba, tá vendo ela se mexer lá? E aí ela tem um eixo, porque por algum motivo as chaves não poderiam ficar aqui. A gente já vai olhar lá. E aí elas vêm aonde? Elas vêm aqui, ó, no meio da placa do amplificador. E aí tem esse eixo aqui que corre, quer ver, ó? Quando eu aciono as chaves aqui do sistema de caixa, ela aciona a chave aqui, ó. Então tem um eixo que corre igual os da Gradiente, né? E por que isso? Não sei, porque as chaves aqui, ó, as chaves desse equipamento é aqui já, ó. Não tem eixo. Putz, difícil aqui pegar uma luz. Olha lá, ó. Não tem eixo, não tem nada, elas estão aqui. Por que será, né? Que não estão aqui? Sei lá, algum motivo aí. Talvez para aproveitar a mesma placa, né? Não sei. Não ter uma placa a mais aqui. E aqui a gente tem a placa do amplificador, desse daqui. E o amplificador, como eu já disse, tá, aqui a gente tem ele na vertical e aqui ela está na horizontal, né? E basicamente isso, né? Tem diferença aqui na posição dessa placa, que aqui não está aqui. Bom, diferenças são essas, né? Com relação a onde está cada coisa aqui, isso aí não conheça lá, como eu já disse. Agora uma curiosidade, né? Curiosidade. Aqui é com relação, não sei se eu já fiz ou vou fazer um vídeo desses 3 modelos que eu tenho, eu só vou ficar com um deles. E bem rapidinho, o que eu vou ficar é com o que está no meio. Ele não é o mais forte e não é o mais bem conservado. Por incrível que pareça, o mais bem conservado é o mais simples e o mais judiado é o mais forte. Em breve, ou se eu já fiz o vídeo, vou mostrar aqui. Se eu já fiz esse vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição. E aí outra curiosidade é o seguinte, aqui a gente tem todos os transistores originais, nunca deu problema. Esse aqui eu consegui queimar ele, e aqui a gente tem todos os transistores da Marantz, menos esse. Nossa, mas esse transistor velho aí, pois é, eu sou chato, eu arrumei um transistor de A1 por aqui e coloquei o transistor de A1 aí, né? Porque hoje em dia, parênteses, se você queima isso aqui, ou se você vai medir certinho, ver se tem fuga, se não tem o transistor original, você vai ter que acabar trocando todos. E trocando todos, você não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa, a não ser colocar todos os transistores da Toshiba. Aí você vai ter que fazer adaptação, correr fio para um lado, correr fio para o outro, né? Então, é meio complicado isso aqui, tá? Cada um leva essa situação para um lado, né? Tem gente que gosta de pôr transistor antigo mesmo para ficar tudo original, tem gente que gosta de arrancar todos os transistores mesmo sendo originais da Marantz e colocar transistores novos. Bem complicado, não é fácil hoje a manutenção do equipamento desse. Bom, vamos lá, e é isso aí. De diferença, pelo que eu vi aqui, não temos mais nada, só posição e coisas a mais, né? Que esse aqui tem, que esse não tem. Quando a gente for olhar lá a diferença desse aqui pro 85, aí sim a gente vai ver uma grande diferença aqui, ó. Bom, então é isso, vou finalizar aqui com eles abertos mesmo. Então 52, 65, você viu todas as diferenças que a gente consegue pelo menos olhar visualmente aqui, o que a gente sabe, as diferenças principais. Mostrei aqui um pouco do estado de conservação de cada um, detalhes de cada um. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, né? O que você acha? Qual dos equipamentos aqui está mais bem conservado? Consegue identificar por vídeo, aqui no vídeo, que um está mais conservado que o outro, ou não dá, ou não tem diferença nenhuma? Deixe aí no comentário. E se você tem um equipamento desse, tem alguma história com relação a esses equipamentos, ou se alguma coisa que eu falei aqui você não concorda, ou quer acrescentar qualquer detalhe de tudo que eu falei sobre esses dois equipamentos, deixa aí também no comentário, que é muito bom saber aí o que o pessoal acha, principalmente de quando eu faço esses comparativos, tá? Lembrando, não é um cúpula do trovão, é só um comparativo entre eles mesmo, mas a gente olhou aqui um pouco do estado de conservação também. Bom, então é isso. Marantz 2265 versus Marantz 2252B. Você viu todas as diferenças entre esses dois clássicos da indústria mundial. Não confunda Marantz dos anos 70, engenharia americana, fabricação japonesa, com equipamentos modernos Marantz Philips, tá? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. E como eu disse, deixe no comentário o que você achou disso tudo e acrescente alguma coisa ao nosso mundo vintage, alguma informação.
detalhe, se você tem o 2285B num estado de conservação igual a esse, e quer vender esse equipamento, me chame aí que eu tenho interesse. É isso aí, valeu!